capítulo de número 10 do livro do profeta Isaías, no verso 27, que ele declara que naquele dia, o jugo que estava sobre o seu pescoço, o próprio jugo será despedaçado por causa da unção. E quem sabe hoje não é esse dia, que o jugo será quebrado do seu pescoço, o jugo da iniquidade, o jugo dos pecados, o jugo da geração passada, a qual levantou muitos altares, e nesse dia o Senhor hoje define quebrar todo o jugo que estava sobre o seu pescoço. Quem sabe? Hoje não é o dia a qual aprove ao Senhor de acontecer essa maravilha. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós iremos entender que todo o percurso de Israel, todo o percurso do povo da promessa, era um percurso de altos e baixos. Ou seja, uma hora o povo adorava a Deus, outra hora o povo adorava aos outros deuses, a ponto da palavra do Senhor relatar no livro do profeta Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 3 também, em diante, dizendo que o boi conhece o seu dono e o jumento também conhece o lugar aonde ele se alimenta, porém Israel não me conhece, o meu povo não me entende. E o que Deus sempre quis para com o povo de Israel, é que o povo de Israel se entregasse a Ele, não somente orar, porque orar não é somente falar, mas orar é se render, é se entregar, e na medida da nossa entrega, será também a medida daquilo que Deus vai se revelar a nós nessa noite. À medida que nós nos entregamos diante do altar do Senhor, será a medida daquilo que Ele vai se revelar aos seus filhos, aos teus servos, aos seus profetas, como está escrito a própria palavra do Senhor, que Deus não fará coisa alguma, senão antes revelar aos teus servos, os profetas. Por isso que a palavra do Senhor também declara no livro de Deuteronômio, capítulo de número 29, versículo também 29, que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Para sempre. Aleluia. E eu declaro 7 Espíritos de Deus sobre nós. O Espírito de revelação vindo sobre o nosso espírito, para que haja uma conexão, para que haja um alinhamento nessa noite, para que juntos possamos adentrar na novidade do céu, a qual já está estabelecido nessa noite, porque esse culto que está aqui, já estava datado no calendário celestial de Deus, e quem sabe não é hoje, que o Senhor quer revelar um segredo a você, quem sabe não é hoje o Senhor quer te mostrar algo, que ainda Ele não mostrou a ninguém, só que Ele só mostrará aquele que é sedento, Ele só mostrará aquele que tem fome, Ele só mostrará aquele que tem sede, e quem tem sede nessa noite, a própria palavra declara: vem a mim e beba. Alavassunde cria. Edelebra calavassundre queteia. Hombre que delevacia delebandar a calavassai. Então nós observamos que toda a jornada do povo de Israel era uma jornada entre altos e baixos. Uma hora o povo estava adorando a Deus, uma hora o povo estava diante do altar de Deus, só que outrora também o povo andava por caminhos tortuosos. A própria palavra do Senhor declara no livro de livro de Joel, capítulo de número 2, no versículo de número 13 em diante, dizendo: não rasgai as vossas vestes como de costume, mas rasgar o vosso coração. E por que o Senhor diz para rasgar os vossos coração? Porque rasgar as vestes era aquilo que o povo religioso fazia, mas quando nós rasgamos o coração diante da presença de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros, como está declarando na própria palavra dele. E nessa noite o Senhor te trouxe aqui para lembrar: você ainda continua sendo filho, você ainda continua tendo uma identidade, indiferentemente daquilo que está acontecendo ou poderá acontecer. A palavra declara que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A Deus. Então o povo, ele está andando por caminhos que desagradam a Deus. Ele está andando por caminhos que não são caminhos retos diante da presença de Deus. E por conta do pecado,
por conta das iniquidades, por conta de tudo aquilo que eles estão fazendo, a palavra do Senhor vai começar agora a declarar que virá um juízo para o povo, virá algo para o povo que muitas das vezes eles não queriam, mas nós precisamos entender que todas as vezes que nós saímos do caminho da retidão, todas as vezes que nós saímos do caminho da justiça, todas as vezes que nós andamos por caminhos tortuosos, o Senhor tem sempre um jeito para que os filhos deles possam voltar ao lugar que onde nunca deveria ter saído. E nessa noite nós entendemos, por intermédio da palavra de Deus, que Ele está nos colocando novamente no caminho. Por que, Luan, você está dizendo isso? Porque nós não andamos pela autojustiça própria, como declara a palavra do Senhor, dizendo que as nossas justiças são como os trapos de imundícia, mas a justiça do Senhor é a que Ele coloca diante de nós, como está descrito no livro de Isaías, da mesma forma, no capítulo 35, no versículo 8, dizendo que ali haverá um caminho, o caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, mas serão para os viajantes, e nem os loucos errarão este caminho. Se nem os loucos errarão este caminho, eu e você também não vamos errar. Se nem os loucos estão errando esse caminho, eu e você estamos sendo introduzidos neste caminho. Aleluia, aleluia. Oh, se calavacia. Obrigado, Jesus. Então o povo agora, por uma decisão deles, não porque Deus quis, mas por conta das suas ações, o povo agora é distanciado do caminho da presença, é distanciado do caminho do Senhor. Se nós observarmos, o que o Senhor sempre quis para conosco é uma vida de relacionamento, é uma vida de entrega, é uma vida que eu e você, juntamente pelo Espírito Santo do Senhor, juntos podemos acessar aquilo que está escondido com Ele. Como a própria palavra do apóstolo Paulo declara, que aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que não ouviu também os nossos ouvidos, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mas aqueles que o amam, eles obedecem a Deus. Aqueles que o amam, eles andam no caminho da justiça e da retidão, porque eles entendem que a vida dele não é mais agora regida pelas suas próprias decisões, mas a vida deles, aqueles que entendem, é regida agora pelos céus. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele mesmo declara que eu me torno escravo de Cristo, ou seja, não é mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em nós, nós adentraremos em novos lugares nele, nós adentraremos em novas dimensões nele, nós adentraremos no lugar que está escondido com ele, como a própria palavra também declara no livro de Colossenses capítulo 3, que Cristo dentro de nós é uma esperança de glória. Aleluia. Então perceba, Deus ele traz novamente um despertamento para o povo, para que o povo pudesse retornar para o caminho de onde eles nunca deveriam ter saído. Eles nunca deveriam se distanciar deste caminho, mas este caminho era para ser seguido, este caminho era para ser cada dia mais eles enxertados na videira, como a palavra do Senhor mesmo declara. Então nós precisamos entender que nessa noite, por intermédio da sua palavra, Ele está alinhando os nossos corações, Ele está alinhando as nossas vidas, Ele está nos ajustando, Ele está colocando o cinturão da verdade, para que nós não venhamos cair no engano da carne, para que nós não venhamos cair no engano de Satanás, mas que eu e você juntamente, juntos com Cristo, possamos acessar aquilo que está reservado e guardado, como declara a palavra no livro de Efésios, que nós somos herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo. Eu sei que tem dias maus, eu sei que tem turbulências da vida, eu sei também muito bem o que é padecer algumas situações dessa vida, mas a nossa confiança, ela não tem que estar pautada naquilo que eu sou, a nossa confiança ela não tem que estar pautada
naquilo que minha conta é. A minha confiança não deve estar pautada pelas minhas amizades, mas a minha confiança, ela tem que estar pautada sempre na palavra de Deus, para que eu e você juntamente possamos alcançar aquilo que já está determinado nessa noite, aquilo que já está decretado nessa noite. Então, juntamente, possamos adentrar na novidade de vida que o Senhor tem revelado para nós. Diga comigo, novidade de vida. Numa forma simples, o que é novidade de vida? É vida nova. Vida nova. É isso que o Senhor tem para nós todos os dias. Algo novo. Algo nunca feito antes. Algo nunca que foi mostrado a você antes. É algo novo. É por isso que a própria palavra, ela declara que estamos sempre transitando de glória em glória. Ou seja, eu agradeço a Deus por tudo que eu recebi ontem. Louvo a Deus por tudo que eu recebi hoje. Mas nós não podemos ficar satisfeitos. Por quê? Porque amanhã sempre tem algo novo. Amanhã sempre tem água jorrando da rocha. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Inesgotável. E que se nós entendemos isso, nós não iremos retroceder. Se nós entendemos isso, nós não iremos olhar para trás. Se nós entendemos isso, nada irá nos afligir. Mas quando eu e você entendemos quem somos nele, a palavra do Senhor declara no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 13, dizendo que em partes conhecemos, mas chegará um dia que nós o conheceremos na totalidade. E é isso que eu vim declarar nessa noite, que aquilo que os teus olhos não viram, que aquilo que os teus ouvidos não ouviram, e aquilo que não subiu ao teu coração, é o que o Senhor tem preparado para aqueles em quem nele espera. Aleluia. Diga glória a Deus. Elevanassu de cria dele mandará calafassúria. É isso. Estamos transitando, fala para o seu irmão, estamos transitando de glória em glória. Fala, estamos transitando numa glória crescente. Diga, eu agradeço por tudo que eu já recebi, mas amanhã tem mais. Amanhã sempre terá mais. Amanhã sempre terá novidade do céu para você. Amanhã sempre estará a misericórdia do Senhor renovando sobre a sua vida. Como declara a própria palavra, diz em Lamentações 3:22, que as misericórdias e a causa de não sermos consumidos e são novas, novas a cada manhã. Então amanhã tem misericórdia nova para a sua vida, amanhã tem um poder novo para a tua vida, amanhã tem um fogo novo para a tua vida, amanhã tem novidade do alto, novidade do céu, indiferentemente das lutas e das provações que você pode passar, porque o próprio apóstolo Paulo, ele também declara que as coisas que aqui se passam são transitórias e são passageiras, porém elas estão gerando para nós um peso de glória eterno. O que poderá nos separar do amor de Deus? As lutas. O que poderá nos separar do amor de Deus? A fome. O que poderá nos separar do amor de Deus? A espada. O que poderá nos separar do amor de Deus? A morte. O que poderá nos separar do amor de Deus? A altura, a profundidade, o comprimento, a largura. Nada nos separará do amor de Deus. É por isso que a própria palavra também declara o salmista, dizendo, para onde eu posso me ausentar da tua presença? Porque se eu fizer a minha morada no mais profundo do oceano, lá tu estás. Se eu fizer a minha morada nas estrelas, lá também tu estás. Se eu fizer a minha morada dentre os homens, lá também o Senhor está. Ou seja, não existe nenhum lugar que a graça, a misericórdia e o amor de Deus não possa te alcançar. Não existe. Estamos rodeados, diga comigo, estamos rodeados pelo amor de Deus. Fala, estamos rodeados pelo fogo de Deus. Diga, estamos rodeados pelo poder de Deus. Sabe por que você não parou? É porque o poder de Deus não te deixa parar. O poder de Deus, ele não te deixa retroceder. Será que foi só um dia que falou que não ia aguentar?
Está muito pesado isso. Não, Senhor, esse negócio é muito estreito. Será que foi só um dia que disse isso? Não, queridos. Todos nós já passamos por maus momentos da mesma forma que você passa. Porém, existe uma coisa que não nos deixa parar. O poder de Deus. Ele não te deixa parar. Ele não te deixa retroceder. E o poder de Deus não é somente para falar em línguas, para rodar, para marchar, para profetizar, porque também eu gosto e fazemos isso. Mas o poder de Deus é poder para você renunciar ao pecado, é poder para você renunciar às suas vontades, é poder para você vencer os teus desejos, é poder para você vencer a sua carne, é poder para vencer as imoralidades, é poder para que você possa avançar. Aleluia! E o poder de Deus, eu sinto que já está manifestando em nossos corações, nos trazendo um alinhamento entre espírito, alma e corpo, como a própria palavra do Senhor declara. E quando nós adentrarmos entre espírito, alma e corpo, talvez aí viveremos a plenitude daquilo que Ele tem revelado para nós. Mas enquanto isso não se manifesta, nós estamos sendo introduzidos no caminho, indiferentemente das lutas, das provações, como a palavra do Senhor também declara no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, dizendo que ali há um caminho no meio da tormenta e no meio da tempestade, só que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e é por Ele, para Ele que estamos aqui nessa noite. Glorifica o nome santo do Senhor. Elevacia. Oracassatia dele farassúria. Embraçai. E Deus me deu um tema para essa mensagem. Comentei com o bispo. Quebrando o jugo da iniquidade por meio do altar da oração. O jugo da iniquidade será quebrado por intermédio da oração. Quando eu e você se conectarmos mediante ao altar de oração. E o porquê que o povo se distancia de Deus? O porquê que o povo ele foge daquilo que está estabelecido pelo Eterno? Por conta que eles largaram e deixaram o altar da oração. Se tem algo na palavra de Deus para fazer sem cessar, é orar. E o que menos fazemos, infelizmente, orar. Só que nessa noite, o Senhor está nos despertando para que novamente possamos voltar para o caminho de onde nunca deveríamos ter saído, porque o altar da oração nada mais é do que um pacto, nada mais é do que uma aliança, e o Senhor nessa noite está fazendo uma aliança conosco, por intermédio da ceia, por intermédio do sangue, por intermédio da carne, e é por isso que a palavra do Senhor, ela está sendo enxertada no meu e no seu coração, para que venhamos desfrutar das riquezas da glória dos últimos dias. Edele vassuri que andele mandará citéria. Edele a calamande cria dele adele farabacato cocoro mandará calavassura. E quando largamos o altar da oração, nós damos vazões para os pecados. Quando largamos e deixamos o altar da oração, nós adentramos e muitas das vezes reacendemos as iniquidades. Quando deixamos o altar da oração, não temos mais prazer e nem contentamento no eterno. Quando deixamos o altar da oração, tudo se torna um peso. O ministério se torna um peso, orar se torna um peso, jejuar se torna um peso, se consagrar se torna um peso. Por quê? Porque não adentramos com o nosso coração dentro deste caminho da oração. É o que declara a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo de número 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então eu me deixarei ser encontrado por vós. Perceba que existe um princípio. Quando nós adentrarmos por este caminho, o caminho da oração, então somente assim Ele irá deixar a gente achar Ele. Ele se revelará a nós quando adentrarmos por este caminho. E por que muitas das vezes temos algumas lutas para adentrar deste caminho? Por conta das distrações que vêm sobre nós, por conta das distrações que vêm sobre mim, sobre você. Só que indiferentemente das distrações que vêm sobre mim e sobre você, precisamos ter determinação.
dedicação, diga comigo, determinação e dedicação. Você precisa ter o senso de destino. Eu sei de onde eu vim, sei onde eu estou e sei também onde eu quero chegar. Nós precisamos entender isso, porque se nós não entendermos isso, tem algo errado. Se nós não entendemos isso, alguma coisa não está certa, porque nós precisamos adentrar por meio deste caminho. Nós precisamos entender que nós temos um destino, e a qual o Senhor, a palavra dele declara, que antes mesmo de nós sermos formados, nós já estávamos dentro dele, como declara a palavra do Senhor no livro de Zacarias, capítulo de número 12, a palavra declara, o Espírito do Senhor, o ventre do Senhor que gera o Espírito do homem. Então nós temos um destino, temos um desígnio, propósito, um chamado, e tem que ser cumprido isso nas nossas vidas, para que nós venhamos viver as promessas na totalidade, porque senão é somente em partes, porque a maior pessoa que impede de você receber aquilo que já está liberado para a sua vida, é você mesmo. Você, muitas das vezes, impede aquilo que já está liberado pelos céus para acontecer na sua vida. Mas nessa noite, por intermédio dessa palavra, eu sinto o poder de Deus nos alinhando, eu sinto o poder de Deus nos ajustando, eu sinto o cinturão da verdade sendo colocado em nossas vidas, para que nós venhamos viver as promessas de Deus na totalidade. Na totalidade. E se nós não adentrarmos por este caminho da oração, nós iremos cair no pecado, nós iremos cair na iniquidade, nós iremos retroceder, nós iremos parar, nós iremos ficar estagnados. É o que declara a palavra do Senhor no livro também, do profeta Isaías, capítulo de número 59, dizendo: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não vos possa salvar, e nem também tampados os seus ouvidos para que não vos possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e ele esconde o rosto de vós para que não vos ouça. Ou seja, enquanto nós estamos vivendo nas práticas da iniquidade, sobe um muro, sobe uma barreira entre o Criador e a criatura. Mas eu declaro pelo poder do nome de Jesus Cristo, que todo muro da inimizade está sendo quebrado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Todo muro que distanciar você do Altíssimo está sendo quebrado pelo poder do nome de Jesus. O muro de inimizade que era levantado, o muro de inimizade que estava erguido por conta da iniquidade, por conta dos pecados ocultos, e a palavra declara que Israel agora, ele vai viver por momentos que ele não queriam, mas as suas próprias decisões empurraram eles para os juízos. As suas próprias escolhas empurraram eles para os juízos. É o que declara que existe uma luta constante entre a carne e o espírito, mas aquele a qual você alimenta mais, também esse será aquilo que você vai vencer. Então, se nós observarmos o que o apóstolo Paulo declara: tudo aquilo que eu plantar, é óbvio que eu irei colher. É uma lei da semeadura. Tudo que plantamos, colhemos. Tudo aquilo que você estabelece, também você colhe. Então a palavra declara agora que Israel, ele vai viver por maus momentos, períodos que eles não queriam para eles, mas mediante as suas próprias escolhas, mediante as suas próprias decisões, a vontade permissiva de Deus é estabelecida, e agora eles vão levar para um lugar que onde eles não queriam estar, onde eles não queriam viver. Mas eu glorifico a Deus, que existe a graça e a misericórdia do Senhor estendida sobre mim e sobre você, porque se nós fôssemos colher tudo aquilo que plantávamos um dia, hoje nem eu estaria aqui por conta daquilo que eu vivi. É por isso que a misericórdia do Senhor, elas são novas a cada manhã. Luan, o que você está dizendo? Quando você acorda pela manhã, quando você dá o primeiro passo, que você levanta da cama, existe alguém que vai te dar um abraço, e é a misericórdia do Senhor. E nesse dia, e nessa manhã, e nesse período, ela está nos abraçando, está renovando as nossas forças, está nos enxertando da graça do Cordeiro, para que
venhamos desfrutar da plenitude que está reservado para os filhos. Você pode glorificar a Deus? Libera as línguas do teu espírito. Nderemandarakataia, parasatekapakotokosita, erekandaracalavadéria, eremandorossaprea decria de levandara, ombrequei, edrequetei, dequei, tequei, teitei, epacatu comociterga, lebracara, levadúria, levadiri candere candara macatocociterga, leprasata coromandaracadalavassúria. Aleluia. Então Deus está mostrando o seu sentimento para com o seu povo, está expondo as iniquidades, para que eles pudessem se arrepender e retornarem para o lugar de onde eles nunca deveriam sair. Então Deus dá oportunidade, Deus aponta o caminho, para que o altar da comunhão pudesse novamente ser erguido. As iniquidades, elas só vão cair na sua vida quando você levantar um altar de oração. As iniquidades só vão cair na sua vida quando você estabelecer este princípio, porque altar é aliança, altar é pacto com Deus, é na onde o homem e Deus se conecta, é na onde o altar é estabelecido, e mediante esse altar que é estabelecido, aquilo que guerreava contra nossas vidas começam a ser expelidos, aquilo que guerreava contra a nossa vida começam a cair por terra, porque como está escrito na palavra do Senhor, no livro de 1 João capítulo 3 verso 8, que para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. É por isso que ele se manifestou, para que as obras do mal, as obras das iniquidades, as obras do diabo, elas fossem expelidas, elas fossem derrubadas, e só irá ser derrubada mediante ao altar de oração. Este é o caminho. Este é o caminho. Nessa casa o que nós entendemos, nessa casa o que é mais apregoado é a vida de oração. É como você se tornar um verdadeiro filho de Deus. Não é compactuando com as coisas do mundo, não é compactuando com o sistema moderno, atual, não é compactuando com o sistema religioso, porque nós não adentramos por esse caminho, mas o caminho que tem sido mostrado, apregoado, orientado vocês, mostrado a vocês, sempre é o caminho da oração. Oração é quando eu e você adentramos o nosso quarto, fechamos a nossa porta, e o teu pai que te vê em secreto, ele agora vai te observar. Existe um altar coletivo que estamos aqui nessa noite, mas quando eu entro no meu quarto, a palavra declara que o próprio Deus agora, ele começa a nos observar. Ele começa agora a olhar para nós, porque ali dentro do quarto, um altar individual vai ser levantado, um altar individual vai ser erguido. É maravilhoso o altar coletivo que estamos aqui, a glória se manifesta, o poder vem, as curas, os milagres acontecem por conta do altar que está sendo estabelecido. Mas pelo fato de nós estarmos aqui nessa noite como altar coletivo, não significa que eu não tenho que estar em dia com o meu altar individual. Não significa que eu não tenho que entrar no meu quarto, não significa que eu não preciso no monte orar, porque muito mais glorioso é do que uma imposição de mãos, quando você e Deus se conectam por intermédio da oração. Muito mais poderoso é de você ser conhecido por Ele. As imposições de mãos acontecem, o jugo é quebrado, o mal sai, as manifestações acontecem, e é necessário, mas eu e você temos que dar continuidade, para que nós não adentremos pelo caminho da mesmice, para que eu e você não ficamos somente viciados em poder, para que eu e você não ficamos viciados em imposição de mãos. O caminho que te é mostrado nessa noite
noite, e não somente nessa noite, mas todas as vezes que eu vim aqui nessa casa, desde 2021, quando inaugurou, sempre foi o caminho da oração. E eu te faço uma pergunta: o porquê não orar? O porquê? O porquê não devemos orar? Qual que é o motivo? Se Ele nos convida a se relacionarmos com Ele. E não há outro caminho que você se conecta com Ele, para que você possa ter respostas respondidas, se não for por intermédio da oração. Ou você acha que Deus demoraria tanto para entregar aquilo que você tem orado? Ou você acha que Deus demoraria tanto para entregar aquilo que você tem pedido? Aquilo que você já pediu, aquilo que você tem pedido, eu preciso declarar: já está pronto, já está feito, já está determinado pelo Altíssimo. Então por que eu não recebo, pastor? Porque agora Deus está preparando você para receber. Em 6 dias Deus fez tudo o que existe, no 7º Ele descansou. Pergunta para o seu irmão: você acha mesmo? Pergunta: você acha mesmo que Deus demoraria tanto para entregar sua resposta de oração? Já está pronto, já está feito. Conforme está escrito, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando você coloca a mão e tenta fazer, você não sabe se vai dar certo ou não. E se não dá certo, você se frustra. Se não dá certo, você fica triste. Se não dá certo, você fica magoado com Deus. Muitas das vezes você pode ficar até ofendido com Deus. Mas quando colocamos na mão de Deus, sabemos que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. E é por isso que o Senhor, Ele quer para conosco, nessa noite, nos conectar novamente, por meio deste caminho que se chama caminho de oração. E o altar de oração será novamente restaurado, será novamente edificado. Nós estamos no ministério, que se chama Ministério Global da Restauração e do Avivamento. Então, para haver o avivamento, primeiro tem que haver a restauração. E é por isso que Ele nos restaura. É por isso que Ele ministra aos nossos corações, para que nós vamos estar alinhados e ajustados, conforme a palavra a qual Ele já tem determinado para nossas vidas. Se nós olharmos para a palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo de número 8, versículo de número 20, a palavra declara que quando Noé, ele desce da arca, juntamente com a sua família, a primeira coisa que ele faz é separar os animais puros. Ele separa algumas aves, sacrifica diante do altar, e aí sim, o sacrifício subiu ao cheiro suave a Deus. E no capítulo de número 9, a própria palavra do Senhor declara também: e Deus, sentindo o cheiro suave do sacrifício que Noé estabeleceu, ele e sua família, não colocou no seu coração fazer mal mais ao homem e nem aos moradores da terra. E quando passar o arco, quando passar a tempestade, quando passar os vendavais, quando passar a chuva, quando passar as nuvens, o meu arco se estenderá sobre as nuvens, e essa será a minha aliança perpétua com os moradores da terra. Sabe aquele arco-íris que nós vemos? Ali é uma aliança que Deus fez conosco. Alguns pensam que existe um pote de ouro no final da... Para com isso. Ali é uma aliança que Deus fez com os moradores da terra. E todas as vezes que você olhar, todas as vezes que você ver, você vai colocar no seu coração e falar: Senhor, obrigado, porque essa é a aliança que o Senhor fez comigo e minha casa. E é por conta dessa aliança que estamos aqui nessa noite. É por conta de um altar que foi levantado lá atrás, estamos aqui nessa noite. Sem esse altar que tivera sido levantado, eu não sei quais eram os planos do eterno, mas talvez nós não estaríamos aqui. Mas agora, mediante ao altar, mediante as orações, mediante ao sacrifício que foi colocado no altar, nós estamos aqui nessa noite. Porque alguém levantou um altar lá atrás. Porque um altar foi levantado lá atrás.
O altar foi estabelecido lá atrás. O altar foi restaurado lá atrás. O altar foi erguido novamente para que eu e você adentrássemos no plano celestial de Deus. É a mesma coisa que acontece com Abraão no capítulo de número 12. Se nós observarmos, Deus chama Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e irei fazer de você uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a promessa foi feita a Abraão, mas a primeira coisa que ele faz quando ele recebe a promessa, ele edifica um altar, ele levanta um altar. E nós olharmos para os patriarcas, não há outros na Bíblia Sagrada que mais levantaram altar que nem eles: Abraão, Isaque e Jacó. Homens que restabeleciam o altar, homens que quando recebiam a promessa e a palavra de Deus, eles tinham um entendimento despertado, e não porque a lei já tinha sido dado, mas porque o próprio Deus já tinha revelado a eles. Não porque aquilo já tinha sido dado, as tábuas da lei, os decálogos, não, mas porque o próprio Senhor revelou ao coração deles. É a mesma coisa hoje. Nós não nos relacionamos com Deus por intermédio de legalismo, nós não nos relacionamos com Deus por intermédio da lei mosaica, mas hoje eu e você nos relacionamos com Deus por conta do amor de Deus. O amor. Porque senão eu virei para a igreja com medo de ir para o inferno. Porque senão eu só virei para a igreja com medo dele não me abençoar. Porque senão eu virei para a igreja somente com medo dele não abrir uma porta. Mas nós estamos aqui nessa noite não é por medo, nós estamos aqui nessa noite porque o amamos, porque engrandecemos o nome dele, porque enaltecemos aquele que vive, aquele que era e aquele que há de vir. E é por isso que estamos aqui nessa noite, porque o amor dele foi manifestado na cruz do Calvário. Aquilo que eu e você não conseguiria pagar um dia foi pago, e ele diz: está consumado. Aleluia. É por conta do amor, não é por conta do medo. Não tente te achegar com Deus por conta do medo. Não tente te achegar com Deus com legalismo. Não tente te achegar com Deus olhando para a lei. Mas o apóstolo Paulo declara que agora dentro de nós, meu bispo, existe a lei do Espírito. E a lei do Espírito me libertou da lei do pecado. A lei do Espírito me libertou da lei da carne. A lei do Espírito me libertou da morte. Porque no dia que acabar aqui, meu querido, dará continuidade na eternidade. Aleluia. Mas tudo virá. Diga comigo: quando eu edificar, restaurar o altar. É isso. Então no capítulo 15 do livro de Gênesis, a própria palavra declara que Abraão está desfalecido, triste, melhor dizendo, angustiado, perplexo. Por quê? Porque ele está pensando que Eliezer, o Damasceno, vai ser o seu sucessor. Aí Deus chama Abraão, fala: Abraão, você tem altar comigo, então sai da tenda, olha para as estrelas, vê se você pode contar, e assim será a sua descendência, Abraão. E a promessa novamente é renovada na vida deste homem. E a primeira coisa, quando a promessa foi renovada, ele não se esqueceu e fez o que, pastor? Ele edificou um altar. Novamente ele estabelece um altar de Deus, porque para cada lugar que o Senhor te enviar, cada lugar que o Senhor te colocar, é necessário o altar ser restaurado, é necessário o altar ser edificado. Porque quando vier as tribulações da vida, quando vier os dias maus, quando vier as turbulências, nós temos um altar que nós vamos correr, e é o altar de Deus. Pastor, e onde está esse altar? No centro do nosso coração. É esse lugar que o altar de Deus está estabelecido, porque é do coração que procede as saídas da vida. A boca somente falará daquilo que o coração está cheio. De tudo que tiveres que guardar, guarda o teu coração. É no coração que está ali um altar entre você e Deus. E muitas das vezes pessoas
acostumaram a correr somente para o altar de outros, mas não conseguiram ainda entender que eles necessitam edificar o seu próprio altar. E nessa noite eu declaro pelo poder do nome de Jesus Cristo, que altares do Senhor estão sendo erguidos novamente, estão sendo restaurados novamente. Você terá contentamento, você terá alegria, você terá o gozo da palavra dele, para adentrar e restaurar aquilo que um dia foi quebrado, porque o altar está sendo novamente colocado em seu coração. Pedimos orações? Sim, maravilhoso. Precisamos nós outros comunicarmos aos santos. A palavra declara, oramos um pelos outros. Temos que fazer isso em todo momento. O apóstolo Paulo é enfático e sempre manda nas suas cartas: orai por mim. Orai pela igreja de Filadélfia, orai pela igreja de Laodiceia, orai pelas igrejas da Ásia. Isso é fato, mas isso não inibe o quê? O fato que eu e você também devemos orar. E não devemos ficar somente dependendo do altar de outros, mas eu e você temos que ter um altar edificado. Porque quando vier as tribulações, o altar estará em dia. O altar estará em dia. Por que muitas pessoas elas desistem da caminhada? O porquê que muitas pessoas elas retrocedem? O porquê que muitas pessoas elas já não têm mais o prazer, nem o contentamento, a alegria de estar na casa de Deus? Porque deixaram o altar. Não estabeleceram mais um altar ao Senhor. Deixaram o caminho da oração. E todas as vezes que nós deixamos o caminho da oração, nós iremos se perder. Todas as vezes que nós deixamos o caminho da oração, aquilo que, como o apóstolo Paulo declara, que aquilo que para mim era ganho, eu considero como nada para que eu possa ganhar a Cristo. E como que ele ganhará a Cristo? Primeiro de tudo, começará por intermédio da oração. Começará primeiramente adentrando por este caminho. Porque se não adentrar pelo caminho da oração, eu não conseguirei ouvir a Deus. Se não adentrar pelo caminho da oração, eu não conseguirei ouvir ao Senhor. Se nós não adentrarmos pelo caminho da oração, tudo não passará por balela. Porque o Senhor, Ele quer, e agora Ele chama nos últimos dias, uma igreja que trará o avivamento por intermédio da oração. Se nós olharmos para os grandes avivamentos que já aconteceram, avivamento no País de Gales, o avivamento dos Estados Unidos, das Ilhas Maldivas, da Inglaterra, tudo começou por intermédio da oração. E não será diferente. Não será porque eu canto, mas será porque eu oro. Será porque eu adoro. Porque a palavra dele declara, como já foi colocado aqui, que ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E como o apóstolo Robson um dia disse, algumas mensagens muito antigas, e eu guardei, ele diz que só conseguiremos adorar a Deus em espírito e em verdade, quando a verdade estiver dentro de nós. Quando a verdade estiver dentro de nós, aí sim conseguiremos adorar Ele em espírito e em verdade. Então perceba, todos os homens que passaram na Bíblia, todos os grandes homens de Deus que tiveram manifestações maravilhosas da palavra do Senhor, eram homens que oravam, eram homens que tinham seu altar estabelecido, eram homens que entendiam que se eles não orassem, a guerra seria perdida. É por isso que a palavra declara que agora no livro de 2 Samuel, 1 Samuel, se não me falha a memória, dizendo que o povo vai para a guerra sem consultar a Deus, e a perda é iminente, a batalha ela é perdida. Porque quando eu não estabeleço os princípios da oração, eu não posso guerrear com as armas certas. Quando eu não estabeleço o princípio da oração, eu sou, me perdoe a expressão, uma presa fácil para o inimigo. Porque o diabo não vai temer a teologia, as pessoas que falam bem, as pessoas que têm conhecimento, as pessoas que têm até uma eloquência boa. O diabo não teme nada disso. O diabo teme ao homem e uma mulher que ora. Ao homem e uma mulher que ora. Ao homem santo, a uma mulher santa.
que estabelece a sua vida de oração. A esse que o diabo vai temer. Então nós precisamos adentrar por este caminho. Como a palavra também, ela enfatiza no livro de 1 Reis, capítulo 1, verso 50, que Adonias agora, por ter usurpado o trono do seu irmão, a palavra declara que ele corre para um lugar, para o altar. E quando ele corre para o altar, a misericórdia é acendida na vida dele. Diga para o seu irmão, o altar traz misericórdia. Aquilo que já estava decretado para acontecer, que ele iria morrer, a misericórdia, ela é manifestada na vida dele. Então nós precisamos estar com a nossa consciência despertada, que Deus, Ele vai pegar eu e você, e introduzir neste caminho. E se eu fosse você, eu te dou um conselho, não saiam de lá. Não saiam deste caminho da oração. Porque se vocês saírem do caminho da oração, a queda é certa. A batalha é perdida. A batalha a qual o Senhor tinha para que você alcançasse e vencesse, para que você progredisse, para que você conquistasse, você será perdido. Porque deixamos o caminho que de onde nunca deveríamos ter saído. Diga comigo, o caminho da oração. Você não pode sair. Na palavra declara, da mesma forma, que o altar, ele é levantado. Só que também existem alguns elementos, diga comigo, elementos, sobre o altar. Diga, o sacrifício. E o sacrifício é o combustível para que eu e você adentramos juntos nas revelações do Cordeiro. O sacrifício que é estabelecido sobre o altar é colocado. E aí sim nós adentraremos por um caminho, como a palavra declara em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos meus, que apresentei-vos os vossos corpos como sacrifício, como aspersão, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma coisa se encaixa com a outra. É uma engrenagem ligada com a outra. E somente assim adentraremos nas revelações que estão estabelecidas para nós nesse tempo. E somente assim adentraremos na novidade do céu que está sendo estabelecida para nós nesse tempo. Quando eu e você adentrarmos por este caminho do sacrifício. E apóstolo Robson, nosso apóstolo, ele diz algo que sacrifício que é estabelecido no altar de Deus, também é sacrifício que é honrado por Deus. Sacrifício que você estabelece no altar, é sacrifício também que Deus te honrará. Então muitas pessoas deixaram de sacrificar, até tinham desejo antes, até tinha alegria, o contentamento de sacrificar, mas mediante as provações, mediante as lutas, mediante algumas tribulações que muitos podem passar, porque nós não estamos isentos. Porque Jesus mesmo, ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas ele diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus estiver dentro de nós, meu querido, nós iremos avançar, nós iremos progredir, nós iremos conquistar e desatar as promessas, mas tudo começará quando nós seguimos o exemplo dele, que mesmo sendo filho de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou a si mesmo, e a palavra do Senhor relata que Jesus se retirava para orar, Jesus subia ao monte para orar, Jesus pegava os seus discípulos e ensinava o caminho da oração. Jesus pegava os seus discípulos, os apóstolos, aqueles que seriam instituídos, e mostravam o caminho da oração, a ponto dos apóstolos dizer, eu e vocês, meus irmãos, ficaremos no ministério da oração e no ministério da palavra. E por que não devemos sair do caminho da oração? Porque se nós sairmos desse caminho tem perda.
Se nós sairmos desse caminho, as promessas, elas não serão desatadas na minha e na sua vida. Se nós sairmos deste caminho que está estabelecido pelo Eterno, nós não iremos conquistar aquilo que já está determinado pelo céu, porque diga comigo, já está tudo feito, já está tudo pronto. Diga, agora o Senhor está me preparando para receber. Aleluia, aleluia. Se você quiser anotar, se eu pudesse resumir essa mensagem, foi isso que eu escrevi aqui. Se quiser anotar, anote. O altar é onde tudo começa. Pois se não temos altar, infelizmente não temos nada. O altar é onde o homem e Deus se conectam e é formada uma aliança, um pacto entre Deus e o homem. Não podemos chegar a lugar nenhum se o altar não estiver, se estiver rachado e quebrado. Por esse motivo, Deus está levantando homens e mulheres que estarão sendo ungidos para os últimos dias. Na unção de Elias, para que os corações dos pais se voltem aos filhos dos filhos aos pais. E a restauração da igreja do Cordeiro, na sua totalidade, estará às portas. E eu e você fazemos parte do plano celestial. Não há nada mais poderoso do que uma igreja que ora na unidade. Pois somente assim o jugo da iniquidade será quebrado, e o mundo verá a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. E a igreja e o mundo verá a diferença entre o ímpio e o justo. Porque nós não nos parecemos com o mundo. Nós somos diferente do mundo. Diga comigo, eu sou diferente da massa. Por quê, pastor? Porque se Deus tirasse você de onde Ele te tirou, para você ser só mais um, Ele não precisaria de você, porque só mais um tem um monte. Mas Deus está procurando os diferentes. Deus está procurando aqueles que oram. Deus está procurando aqueles que sacrificam. Deus está procurando aqueles que estabelecem o princípio do eterno em seu coração. Deus está levantando uma igreja fortificada na oração. Deus está procurando homens e mulheres que se tornarão confiáveis a Ele. E homens e mulheres que se tornam confiáveis a Ele são homens e mulheres que oram. Que oram. Não tem como fugir disso. Não tem como correr disso. Se você foi designado para este tempo, se você foi escolhido para este tempo, um caminho é te colocado. O caminho da oração. O caminho da santidade, o caminho da abnegação, o caminho que muitas das vezes você vai ter que sair pelo caminho errôneo, pelo caminho dos homens, e adentrar pelo caminho da justiça, e adentrar pelo caminho do eterno. E o próprio Senhor irá diante de vocês, quebrando as portas de ferro, quebrando os grilhões de aço, quebrando as trancas de aço, e Ele abrirá para que a noiva do Cordeiro passe. Só que só passaremos quando entendemos isso, que Ele nos quer no caminho da oração. Se coloque sobre teus pés, você que pode. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite, porque eu sinto o espírito do fortalecimento da palavra vindo sobre nós nessa noite. O fortalecimento do eterno vindo sobre nós nessa noite. E nós iremos alcançar aquilo que já está determinado. 2024, 25, 26, 2026 não será como foi os antepassados. Mas 2026 você adentrará pelo caminho da novidade do céu. Porque eu declaro que o vento de novidade está soprando. O vento de novidade do Cordeiro está vindo sobre a igreja dele da última hora. O vento de novidade está vindo sobre a noiva dele da última hora. Homens e mulheres que estão sendo carregados da glória do Cordeiro.
Homens e mulheres que estão sendo carregados para manifestar a glória dos últimos dias, porque a própria palavra dele declara que a natureza espera pela manifestação da glória dos filhos de Deus. E nessa noite a manifestação começa por mim e por você, quando eu e você entendemos que nós somos participantes dos planos dos últimos dias, e eu e você estamos sendo introduzidos naquilo que o Eterno está fazendo neste tempo. Você tem que declarar no seu coração: Senhor, tudo que o Senhor está fazendo nesse tempo, não me deixe de fora, mas eu quero ser participante do teu evangelho, eu quero ser participante da glória, eu quero ser participante daquilo que está diante de nós. Edelevassuriqueia deleia, ederecadaramandaracandelevassuria. Porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aqueles que olharam, aqueles que apontaram, aqueles que viram a primeira casa, não será comparado com a glória que há de vir, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E neste lugar o Senhor dará a sua paz.